novo, mas foi bom que o pessoal já foi chegando, viu, Luciana? Então tá. Então, eu dando início novamente aqui, então passo a palavra à professora Luciana para as boas-vindas aí. Fica à vontade, Luciana. Tá, ok. Então, boa tarde a todos. É com imensa satisfação que o Instituto Mineiro de Direito Administrativo apresenta hoje, né, nesse projeto Conversa com Especialista, mais uma live. E hoje com a presença dos professores Maria Tereza e o professor Flávio Nunes. Né? Como anteriormente já foi divulgado pelo INDA, nós faremos sempre 2 lives por mês com temas da mais alta relevância para o direito administrativo. A primeira live foi com o senador Antônio Anastasia, que falou sobre a nova lei de licitações e contratos. E hoje nós contamos com a presença de Maria Tereza e Flávio Nunes para poder falar sobre a lei de improbidade administrativa. E eu devo também agradecer, né, aos parceiros que ajudaram ainda nessa divulgação, como a UIBDA, a OAB, a APEminas, a Abradad, a CGU, a ABMCJ, o TRE, o TRT e o Tribunal de Contas. O Instituto Mineiro de Direito Administrativo, como a gente sabe, né, ele tem por missão debater e promover estudos nas sub-áreas do direito administrativo. Nesse sentido, esse tema hoje é da mais alta relevância, o tema da improbidade administrativa. Para falar sobre ele, temos a professora Maria Tereza, que é doutora e mestre em Direito pelo UFMG, professora associada do Departamento de Direito Público da UFMG, professora visitante no King's College, Londres, pelo programa CAPS Prime, pesquisadora do CNPq, membro da Comissão de Direito Administrativo do Conselho Federal da OAB. E temos também, para debater com a professora Maria Tereza, o professor Flávio Nunes, que é doutor e mestre em Direito Administrativo pela UFMG, presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Federal, presidente do Instituto de Direito Administrativo do DF, coordenador e professor de mestrado do IDP São Paulo. O professor Flávio Nunes foi assessor especial da presidência do STF e também assessor do ministro do STJ, também ministro do TSE e é sócio do escritório Silveira Nunes Advogados. Então, mais uma vez, professor Flávio, mais uma vez, professora Maria Tereza, obrigada por terem aceito esse desafio de falar sobre a improbidade administrativa, que, ora, sabemos que tem um projeto que tramita no Congresso Nacional para a sua alteração. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra novamente à nossa querida professora Maria Tereza, que também é diretora do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Muito obrigada. Ok, agradeço aí a apresentação da professora Luciana. Queria dizer a vocês que hoje nós vamos fazer uma conversa aqui, um bate-papo, sempre que possível de maneira informal, né? Para mim é uma alegria, uma honra muito grande poder receber o Flávio aqui nesse projeto Conversa com Especialista, né? Que além de entendedor deste assunto, especialista, enfim, né? Estudioso do tema, o Flávio é um querido amigo, então a gente conversa sobre isso que nós vamos falar hoje aqui por telefone, a gente desabafa sobre a lei da improbidade, conversa sobre nossos processos, né, Flávio? E a gente, assim, falar sobre improbidade é o desafio do cotidiano do advogado administrativista. Então, na verdade, fazendo assim uma brevíssima introdução, a palavra hoje vai estar com o Flávio, né? A lei de improbidade, ela foi editada em 1992, para regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição de 1988, que falava que os atos de improbidade iam causar umas graves sanções, multa, perda dos direitos políticos, etc., e veio para regulamentá-la, portanto, a Lei 8429. E essa lei, na sua aplicação, claro que ela tem uma intenção muito boa, ela visa melhorar a estrutura administrativa, né? Ela quer afastar aquelas condutas
imorais, né, com uma imoralidade qualificada, né? Então ela é muito bem-vinda de uma maneira geral. Ninguém tem dúvidas que a lei de improbidade contribui para, né, a melhoria da gestão pública. Mas, por outro lado, também ela traz uma série de consequências, problemas, e é isso hoje que a gente vai discutir, né? A nossa pergunta central é o que querem reformar na lei de improbidade administrativa. Então, basicamente, a nossa discussão vai se centrar no projeto 10.887, de 2018. Então, eu já passo a palavra para o Flávio, acho que pode começar, Flávio, para falar um pouco desse projeto, como é que nasceu, como é que ele foi proposto, o que está aí, vamos dizer assim, nesse pano de fundo da propositura desse projeto. E aí, depois, à medida que a conversa for fluindo, nós vamos entrar propriamente com os temas e que são objeto dessa reforma mesmo. Então, fica à vontade aí. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite, Melinda. É uma entidade que eu respeito e admiro muito. E, com especial, me permita um especial boa noite à minha amiga e irmã Maria Tereza. Na verdade, ela não foi muito fiel aos fatos. A gente conversa muito menos de direito administrativo e muito mais das nossas vidas, o que é muito mais interessante, na verdade. Mas tem hora que a gente tem que conversar um pouquinho sobre essas coisas. Então, eu agradeço a oportunidade de ter essa conversa com vocês duas, são professoras que eu admiro muito. O projeto de lei 10.887 de 2018, tal como apresentado, é fruto de um trabalho de uma comissão de juristas, liderada pelo ministro Campbell, do STJ, que é o presidente, e eles fizeram um estudo e apresentaram essa proposta, essa minuta, que foi acolhida por um deputado federal, salvo engano, Roberto de Lucena, e que, com isso, apresentou esse projeto. Tem a relatoria do deputado Zaratini, que apresentou um substitutivo, e eu acho que seria interessante, a minha ideia era comentar um pouquinho sobre o que se pretende mudar na lei de improbidade, tal qual colocado no projeto, e fazendo um cotejo com o que a OAB Federal, na gestão anterior, na Comissão de Direito Administrativo, presidida à época pelo professor Márcio Camarosano, e que nós construímos uma alternativa, um projeto alternativo da OAB, para que pudesse eventualmente ser considerado. Isso foi levado às mãos do presidente da Comissão de Juristas, mas, infelizmente, acho que só foi feita uma referência muito superficial em termos de aproveitamento do nosso trabalho, o que nos deixa até confortáveis para fazer uma avaliação crítica, inclusive. Não é? Nós tentamos. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a gente não está só atirando pedra, a gente quer também, tentamos contribuir, né? E o projeto, ele avança em aspectos positivos, né? Ele tira o elemento subjetivo da culpa, na configuração da improbidade, né? Ele traz algumas noções importantes, como a remessa necessária, retirar a remessa necessária, enfim, tem alguns avanços. Mas ela perde oportunidade em muitos outros temas, que poderia ter avançado positivamente, e piora outros tantos. Sei. Tem algumas coisas da lei de improbidade que chamam muito a atenção, que são as presunções que a jurisprudência nacional acabou por acolher. Eu me refiro aqui em especial à jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe essa uniformização, né, vamos dizer, da interpretação da norma federal e nacional. E aí o STJ chancelou e chancela algumas presunções que são muito delicadas em matéria de imposição de sanções. A in re ipsa, por exemplo, né, que é a presunção de que houve o dano. A indúbio pro societate, ai meu Deus. O perigo da demora, né, dizendo que para a indisponibilidade dos bens não precisa demonstrar o perigo da demora, ele é presumido em função da forma detalhada como se espera tenha sido feita na ação de improbidade relativamente à ocorrência do ato de improbidade. Só para citar esses 3 exemplos polêmicos, e são polêmicos por quê, né?
eu costumo dizer que, dependendo da situação, é melhor você ser condenado no crime à improbidade administrativa. Um sujeito que sai de casa e acaba atropelando alguém, inadvertidamente acaba matando alguém, né? É um homicídio culposo, que se ele não tiver maus antecedentes, preso ele não vai ser, não é? Pela pena mínima e tudo mais e tal. Ao passo que se o sujeito for um servidor público, um agente público com 20 anos de casa, por exemplo, que tenha filhos e que tenha, eventualmente, alguma pessoa que dependa dele, nós temos sanções como a demissão, por exemplo, que tem um impacto na vida do sujeito muito maior. É claro que ninguém aqui está defendendo que não se deva demitir aquele mau gestor. Mas a crítica nossa é os parâmetros da lei de improbidade, hoje vigente, e aqueles propostos pelo projeto 10887, e aqui eu não me refiro ao substitutivo do deputado Zaratini, que, a meu ver, avança muito mais positivamente do que o 10887 do autor, propriamente dito. Então, eu acho que ninguém está defendendo a não aplicação, mas a discussão sobre quais são os requisitos legais mínimos que nós temos que ter, né? É admissível presunção em matéria de imposição de sanções tão graves? Né? É possível a violação a princípios? Essas coisas que me parecem que merecem uma reflexão. Sim. Eu separei aqui alguns temas, eu acho que assim, a gente pode entrar nele, você fez um overview aí, né, uma visão geral dele. Eu separei alguns temas, eu acho que a gente podia entrar neles e fazer uma avaliação de como é que é hoje, o que o projeto eventualmente está mudando ou não. Né? Por exemplo, você já falou aí do elemento subjetivo da conduta, né? Para fins de aplicação da sanção de improbidade. Isso é uma discussão enorme, todos mesmo se ressentem da aplicação de culpa, porque como pode alguém ser desonesto por culpa, né? E acho que esse é um jargão até que já se tornou lugar comum, né? Mas aí eu te pergunto, você acha que nesse caso a questão está resolvida no projeto do elemento subjetivo? Não, de modo algum. Ela não está resolvida e daí, a meu juízo, acaba agravando a situação. Veja, o projeto da OAB Federal fez questão, tal qual o projeto 10887, de afastar o elemento culpa, o elemento subjetivo culpa na configuração da improbidade. Mas o projeto da OAB, ele foi além porque sabia que não resolvia. Não adianta você tirar o elemento subjetivo culpa se você continua interpretando o elemento subjetivo dolo da forma como vem ocorrendo. Presumindo o dolo e não demonstrando o dolo. Então, se você... Eu até preferi então, que ficasse a culpa, porque a culpa tem negligência, imperícia e imprudência. A própria construção aí tem que caracterizar, né? Já dá uma delimitação para a culpa. Eu prefiro, se for para continuar tendo o dolo do jeito que está na interpretação, eu prefiro que fosse culpa e dolo. Porque se o sujeito for para a culpa, pelo menos ele tem algum critério mínimo aí para tentar configurar, porque é a dificuldade. Isso não é um desafio do direito administrativo, né? É um direito penal, originariamente, a discussão, como é que você comprova o dolo, etc. E o projeto da OAB, por exemplo, teve a felicidade de colocar que, para fins desta lei, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9 e tal, não bastando a voluntariedade do agente. Isso é importante, porque o dolo genérico, tal qual vem sendo aplicado pela jurisprudência, acaba por entender que, como o agente público ele tem que ter a noção da lei, ele tem que ser conhecedor da lei, e ali eu tenho uma ilegalidade, logo eu tenho um dolo genérico demonstrado suficiente para uma improbidade. E aí, a rigor, toda violação à lei, por exemplo, objeto de mandado de segurança com concessão de ordem, deveria o juiz imediatamente encaminhar ao Ministério Público para ajuizar uma ação, porque violou o princípio da legalidade, né? Abuso de autoridade, etc. Então, para se imaginar como ficaria tenso o clima, né? E como já é tenso o clima no serviço público, com receio de que interpretações muito subjetivas sobre a presença ou não do elemento subjetivo, no caso do dolo, por exemplo, um dolo genérico que se coloca, que não é o dolo genérico do direito penal, eles fazem essa confusão, acabam por trazer essa insegurança jurídica muito grande. Mas aí a gente cai numa outra questão, né? Mesmo a lei mudando, se a interpretação continuar a mesma, não vai ter adiantado muito essa mudança legislativa, né? Não esse não seria o mote, vamos dizer assim, central. Então, o projeto, eu acho que com linguagem, tentando resolver linguagem, sempre vai ser insuficiente,
né? Sim. Nós sabemos que a linguagem não tem condição de aprisionar a vida, né? Então, mas o projeto da OAB, por exemplo, quando ela distingue voluntariedade do agente do dolo, avança, chama atenção para isso, possibilita uma interpretação crítica, coisa que não vem ocorrendo por parte dos tribunais em especial. Então, muito embora a gente não consiga resolver isso na própria linguagem, a gente consegue, pelo menos, trazer um requisito, uma noção um pouco mais rigorosa na demonstração do elemento subjetivo. E o projeto, infelizmente, não avança nisso em momento algum. Apenas afasta a culpa, mas continua tratando o dolo tal qual sempre tratou. Perfeito. Agora, em relação àquele outro problema também, que é sempre levantado na lei de improbidade, que é o ato de improbidade administrativa por violação a princípios, né? Ele tem permitido, assim, uma série um enquadramento infinito de possibilidades, né? E você acha que o projeto, ele resolve isso, ele ataca, ele tem condições de melhorar? Ele aliás, pensou nesse problema também, né? Vamos fazer uma pergunta aqui para nós, que já dá para anunciar o tamanho do imbróglio. O que é moralidade administrativa para vocês? O que é moralidade administrativa? O que é? Sim, infinito. No livro, em homenagem ao professor Eli Lopes Meirelles, que foi feito, eu até participei, organizado pelo professor César, Marçal e Anor Duvalde, a gente discute isso, eu e o professor Flávio Jardim, a gente tenta demonstrar a precariedade em se dar essa importância tão grande ao princípio da moralidade administrativa, especialmente quando ela é atraída para regimes jurídicos sancionadores, como é no caso da improbidade, né? Salvo engano, é o Brasil e a Colômbia, os únicos países do mundo que colocam a moralidade administrativa na sua Constituição. Isso é muito sério, porque dada a fluidez dessa noção, e aí isso acaba, tendo uma estatura constitucional, acaba dando muita munição para que os legitimados a proporem ação de improbidade possam fazer, à luz do artigo 11 que você comenta, dizendo violação ao princípio da moralidade. E dada a fluidez do que seria isso, cabe tudo em moralidade. O que é moralidade para você, o que é para o outro. Nós vamos ver dificuldades enormes nisso. Há teses acadêmicas sobre isso, dissertações de mestrado, na USP, por exemplo, do Marcos da Fonseca Nogueira, né? Tem também de uma professora colombiana, Ângela Maria Pérez, que critica o fato de na Colômbia ter esse princípio, esse processo. O José Guilherme Giacomuzzi, lá do Rio Grande do Sul, que é um crítico fervoroso e o faz com brilhantismo e com uma técnica incrível. E tantos outros mostram o quanto é difícil você delimitar isso. Bom, se querem manter, se causa uma ideia de que é um abracadabra, colocar a moralidade administrativa na Constituição, que isso é revelador de muita coisa, nós temos que interpretar isso no regime sancionador à luz dos princípios constitucionais também. Porque a Constituição, ela também exige essa interpretação. E o princípio da culpabilidade, né, que é o elemento subjetivo, da presunção de inocência e tantos outros, e da tipicidade na demonstração do ilícito, para que as pessoas possam saber que se eu fizer aquilo, eu vou ter uma consequência. Essa noção que decorre da segurança jurídica, no ambiente sancionador, ela é indispensável. Eu não estou dizendo que o princípio da tipicidade do direito penal tem que ser transportado para o da improbidade administrativa de forma equivalente. Não. Né? O que é exceção em termos de normas penais em branco no direito penal não é no direito administrativo. Daí a necessidade de uma regulamentação enorme de várias competências e normas legais, e o uso de regulamento, então, é fundamental. Né? Eu me lembro que quando eu trabalhava no STJ, tinha gabinete que determinava que não podia assessor despachar ou ter audiência com advogado. Outros autorizam. Isso não está em lei. Está dentro da estrutura de cada gabinete. Agora, se alguém descumpre uma ordem do seu chefe, vai cometer uma infração disciplinar, que não exija que esteja explicitamente na lei daquela forma detalhada. É o direito administrativo sancionador, lá do senso. Diferentemente do direito penal, em que o princípio da reserva da lei com a tipicidade se misturam, né?
Então, assim, nós temos um problema com o artigo 11, tendo em vista a gravidade das sanções, que é essa fluidez, né? Eu já tive a oportunidade de escrever, entendo como inconstitucional o artigo 11 da Lei de Improbidade exatamente por essas razões, porque viola a noção estruturante da Constituição, que é a segurança jurídica. E a ideia proposta pela OAB Federal era que tirasse a ideia do notadamente, que é o que dá o caráter exemplificativo, e passasse a trazer uma noção taxativa, ou seja, o caput de violação de princípios continua, mas desde que as seguintes condutas. E aí você discriminaria. É evidente que tem que tirar o inciso 1º da atual lei, porque o inciso 1º fala que violar lei e regulamento é improbidade. Então, qualquer lei, qualquer regulamento, é como se a gente estivesse tratando de algo absolutamente ordinário. E, portanto, a rigor, eu poderia dizer até que a irregularidade ou a ilegalidade por si só seria. Não, Flávio, todo mundo já fala que não, é qualificada e tal, mas o problema é que para interpretar o que é qualificado e o que não é qualificada, aí, meu amigo, nós temos aqueles que entendam que comer meleca é violar o princípio da moralidade e aquele outro que entende que matar alguém é como... Nós temos um abismo entre duas coisas muito loucas. E colocam o agente público tendo que contratar advogado, tendo medo de uma condenação. E é o agente público... Gastando também, né? Para ter uma boa defesa. O que eu quero dizer é que não existe o Estado sem as pessoas, sem seus agentes públicos. Quem vai resolver o desafio nosso da vacina não é o Estado, lato sensu. São aqueles técnicos, são cientistas, são o pessoal do SUS que vai aplicar vacina, é gente. Quem vai resolver os grandes embrólios da administração pública serão essas pessoas. E é preciso coragem, é preciso criatividade, né? É preciso segurança. E quem vai ter isso diante de um cenário tão desconfiado como é o cenário da redação originária da Lei de Improbidade, tendo em vista a interpretação que os tribunais vêm dando, repito, aquelas presunções todas e outros tantos exemplos, e o projeto. O projeto continua mantendo esse equívoco, o projeto continua colocando violação a princípios e ilustrativamente, de modo que isso vai continuar, a meu juízo, de uma forma equivocada. Flávia, agora tem uma discussão interessante também, eu já vi que você já escreveu também sobre isso, já falou sobre a questão da desproporcionalidade, né, na aplicação das sanções da Lei de Improbidade, né, porque a Constituição menciona sanções e depois elas são descritas com maior detalhe pela lei, né, mas na hora da sua aplicação também tem se observado muito essa desproporção. Tem uma discussão interessante que eu acho que o STJ, não sei se eu considero que ele não foi tão feliz em relação à cassação de aposentadoria, né? Isso no projeto agora já coloca, viu, Tereza? O projeto já coloca a cassação de aposentadoria, para ficar claro que pode. Sim. Porque na lei atual, agrava várias sanções e criam outras. Sim. E essa questão da desproporcionalidade, você acha que eles resolvem? Olha, a interpretação de que qualquer sanção deve ser aplicada de forma individualizada, proporcional, é uma noção do direito constitucional sancionador. Não é nem o direito penal, não. É o direito constitucional mesmo que impõe isso, não é? Então, houve muita discussão em torno da interpretação do artigo 12, até que se chegou à conclusão de que não precisava aplicar o pacotinho inteiro, que poderia ser, sim, colocado uma dosimetria por imposição constitucional. E para ministra, e a própria artigo 12 da redação atual fala isso, pode ser aplicado isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Isso na redação atual. No projeto, eles retornam à redação originária, porque esse do artigo 12 que eu acabei de ler já é alterado. E aí, por incrível que pareça, no caput, ele muda, dizendo assim, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações. Tirou aquela parte que fala de acordo com a gravidade do fato isolado ou cumulativamente. Então vai suscitar de novo um problema que, a rigor, e é interessante isso. Olha como é que você vê que o ato falho aí, com todas as vênias, aqueles que trabalharam na comissão de juristas cometeram. A justificativa que o ministro Campbell e outros colocaram formalmente para a necessidade de reformar a lei de improbidade era a necessidade de incorporar ao projeto a jurisprudência consolidada dos tribunais.
e colocou um ministro do STJ. Naturalmente, Sua Excelência iria, então, ser um defensor de que o entendimento do tribunal do qual ele participa deveria. E ficou faltando um olhar crítico sobre isso. Né? Sim. Um olhar crítico no debate. A OAB, repito, tentou, né? Mas não teve sucesso nem num chamamento a um diálogo institucional. E aí, o artigo 12, ele comete esse equívoco, como tantos outros que a gente acaba por detectar aqui na lei, né? E eu acho que a ideia de voltar, de consolidar a jurisprudência é interessante. Se for para agravar a situação, se for para legitimar a presunção, ok. Agora, se for para alguma coisa que, vamos dizer, respeite a proporcionalidade, respeite e imponha, portanto, um texto legal que possibilite isso e que veda o excesso, aí não. Aí volta uma redação originária do artigo 12, que é exatamente aquela que trazia polêmica. Então, é um ato falho em que sentido? Um sentido que um caráter muito punitivista. É a presunção de que agente público, se cometer um erro, é porque é necessariamente um mal, um desonesto. E isso, a meu juízo, é um equívoco. Né? Agora, Flávio, tem um ponto também que é muito discutido hoje em dia, a questão da indisponibilidade de bens na ação de improbidade, né? Tem, assim, discussões sobre que tipo de bens, né? Ele não fez nenhum tipo de especificação, até coloca essa questão de que até o bem de família poderia ser objeto de indisponibilidade. O que foi discutido, assim, o que pode melhorar? Mas não se foi é só que está isso melhorando, família, não. Olha, não, porque eu te confesso assim, que vendo o decorrer da exposição, a sensação que eu estou tendo é que às vezes o tiro pode sair pela culatra, e uma reforma da lei pode piorar, né, até a situação. Não, eu não tenho dúvida. Se for esse projeto aqui, é melhor deixar a lei do jeito que está. Ela cria a possibilidade de transmissão de pena para herdeiro. Está lá, ó. O projeto. Não, mas nesse caso, consolidando a jurisprudência mesmo. Né? Não, mas até que não, porque no TCU e também no STJ, em outras matérias, mostra que multa, diferentemente de ressarcimento ao erário, de que multa é sanção. E aí, é só ler a Constituição. Lá na Constituição fala que você não há individualidade e a não transmissibilidade da sanção para outra pessoa. Né? Perfeito. E lá no projeto, não me lembro exatamente qual artigo, deixa eu ver se tem aqui, é expresso isso para dizer, artigo 8º, os efeitos do ressarcimento e da multa civil por ato de improbidade serão transmitidos aos herdeiros. O ressarcimento, você poderia dizer, não é pena, não é sanção, segundo a jurisprudência. Mas multa? A multa é. Isso está lá. Então, a questão da possibilidade de atingir o bem de família, como você comentou, a cassação de aposentadoria, manter, por exemplo, a possibilidade da sanção. Hoje, o artigo 11, por violação a princípios, com toda essa vagueza, pode levar, além de você perda da função pública, a possibilidade de contratar, uma multa de até 100 vezes o valor da sua remuneração. 100 vezes. Ao passo que quando você comete um enriquecimento ilícito, está 3 vezes o valor do dano, ou ressarcimento erário 2 ou 3. Não, mas violação a princípio 100 vezes. O próprio projeto, então, perde a oportunidade de corrigir esse excesso. E a OAB corrige, sugerindo que haja alteração disso, e ainda diz que é ônus do autor demonstrar, pedir a condenação de forma proporcional. Porque você já viu cabeça de bacalhau, Papai Noel ou alguma petição inicial do Ministério Público que tenha pedido menos do que o máximo? Nunca vi. Sim, 100 vezes. Não, mais que o máximo eu já vi, menos pode pedir tudo. Pode pedir tudo. Claro que eu estou brincando aqui, há uma exceção ou outra, mas revela assim, essa falta de cuidado com a devida vênia, de se imputar a alguém, de se pretender que aquela pessoa responda na medida do que fez. E não simplesmente no máximo, como se não houvesse essa imposição ao intérprete qualquer dele de proporcionalidade, né? Então, essas questões ligadas a bem de família e sanções, a meu juízo, pioraram na lei, no projeto. Agora, Flávio, um outro ponto bastante sensível da lei de improbidade ainda né? Eu acredito que o projeto também vai discutir isso e tudo, vamos aí que a gente vai debater, os problemas processuais, né? Porque, assim, a lei de improbidade, ela tem um rito processual
próprio dela, né? Inclusive com defesa prévia, que de vez em quando eu me pergunto para que serve essa defesa prévia, porque com essa jurisprudência do indúbio pro societá, as ações praticamente são recebidas na sua integralidade, né? E na verdade, a parte, né, o réu, ele acaba fazendo uma defesa prévia, antecipando elementos da sua defesa e acaba, vamos dizer assim, preparando a outra parte para o que virá, vamos dizer assim. Eu tenho muito essa sensação quando apresento defesa prévia em ação de improbidade. Se eu falo muito, se eu falo pouco, porque tendência nossa é querer falar muito porque ele saia da ação de improbidade, né? Não responda, né? Que a defesa prévia tem efeito mesmo, mas nem sempre isso acontece. Aliás, eu acho que em poucos casos isso acontece. Então, ela tem um rito próprio, ela tem um rito especial, com várias questões que são levantadas pela doutrina, dever de motivação, a questão na inicial, né? Eu acho que isso aqui é um ponto que a gente podia discutir, né? Que a inicial, ela já tem que trazer as provas e os indícios, não pode deixar isso para instrução processual, a pessoa está respondendo por algo que sequer foi configurado, né? O que você podia dizer um pouco desses pontos? E depois a gente volta em algumas questões processuais. Nessas questões processuais, até para seguir um pouquinho o roteiro de como isso está colocado no projeto, a primeira coisa que me chamou a atenção, bom, é uma contradição. Quando o projeto dos juristas, eles pretendem retirar a defesa prévia sob a alegação de que isso é procrastinatório, de que isso faz a coisa durar muito mais tempo, que cabe agravo disso, que sobe, que desce, que vai e tal, ao mesmo tempo, ela admite, o projeto, admite a acumulação de pedidos lá no seu artigo 17, parágrafo 3º, inciso 3º. Admitirá a acumulação de pedidos, inclusive de danos patrimoniais e não patrimoniais, desde que observados os requisitos tais. Ou seja, a rigor, o dano não patrimonial pode abarcar aqui um pedido cumulativo de anulação de uma contratação pública. E aí que vai demorar um processo de improbidade mesmo. Porque você vai instaurar um outro debate com outras pessoas afetadas e que deverão participar desse processo. Isso que vai fazer a coisa virar muito... E não a defesa prévia. A defesa prévia, se ela fosse respeitada tal como ela deveria, ela é muito útil, que é exatamente você demonstrar, olha, não há indícios mínimos aqui. É um momento de excelência. Antes de você já... Isso existe no direito penal, salvo engano, relativamente a crimes contra o servidor público. Exatamente por se entender que instaurar uma ação contra um agente público cria um embaraço, uma dificuldade na gestão pública. Perfeito. Né? E que, portanto, tem que ter indícios mínimos. Então, eu não vejo... A forma como ela é tratada, maltratada, não pode justificar a sua extinção. O que tem que melhorar é a visão. Não, concordo. É a aplicação. Concordo. Então, eu não vejo também um avanço aí. Esse indúbio pro-societário, eu queria que alguém me ensinasse de onde que surgiu essa nhaca. Porque eu aprendi que, na dúvida, absolve. Eu aprendi que a presunção é da boa-fé. É de inocência. Né? Então, assim, indúbio pro-societário. Para a sociedade, para o interesse. Eu sei que, salvo engano, na questão do júri, do penal, tem alguma coisa também similar, mas trazer isso para um contexto como esse, de modo a ser uma válvula de escape para uma admissão quase que absoluta e integral de petições iniciais de improbidade, eu acho um equívoco de quem aplica, do aplicador, e não um problema da legislação. Daí porque eu acho que não deveria ser alterada essa parte também, não. E essa acumulação de pedidos também é bem complicada, viu? Ô, Flávia, aquela coisa, tem outro ponto também que a gente defende sempre isso em ação de improbidade, a individualização das condutas, né? Isso é um problema também muito sério, né? Isso é um avanço do projeto, né? O projeto faz referência a isso. O projeto é um avanço nesse sentido, muito embora a proposta da OAB é muito mais detalhada nisso. Até quando há, por exemplo, a questão de questão de individualização do quanto a pessoa é casada, metade do bem é do cônjuge, o outro. Ou sociedade, como é que se deve mensurar aquele bloqueio vai atingir ou não. Isso, no projeto da OAB, é tratado com muito mais cuidado.
tá? Com mais um grau maior de detalhamento. E agora pode concluir. Pode concluir. Eu faço referência a esse projeto apresentado, assim, sugerido, uma minuta da OAB. Eu escrevi um artigo no Jota que eu coloquei lá como anexo, salvo engano, esse trabalho da OAB. Sabe? Eu acho que é interessante que explicite isso um pouco. Agora, olha que interessante. Na proposta da OAB, está aqui, eu estou lendo. Ela fala, aqui, ó, e a específica pretensão sancionatória observado o princípio da proporcionalidade. A inicial deverá conter a exposição do motivo e a específica pretensão sancionatória observado o princípio da proporcionalidade. Isso que a gente estava dizendo. Então, o projeto ele chama atenção para isso, né? Ele também fala que o próprio juiz pode determinar o retorno dos autos ao autor da ação para que sejam colhidos novos indícios. A proposta da OAB possibilita isso. Se não tem indícios suficientes, ao invés de arquivar de imediato, pode-se ofertar ao autor a possibilidade de... Então, até para não parecer que só se pretende trazer assim, coisas que favoreçam, né, de modo ilegítimo, né, o agente público, né? A questão do concurso de agentes, né? Infelizmente, o projeto não aborda isso. O que nós vemos na prática? O ato vício de improbidade, ou alegado vício de improbidade, ato, teria sido ocasionado por mais de uma pessoa. O Ministério Público abre um inquérito, ou ajuiza uma ação só contra um, e chama o outro para ser testemunha. Perfeito. A diferença é grande. Sim. E dependendo do que aquele que não pode faltar com a verdade disser, vai virar réu numa outra ação de improbidade. Ou então eles fragmentam em 2 inquéritos distintos. Escolhem muitas vezes, raras grandes exceções. Né? Raras já vi casos. Exceções. Eles escolhem para constranger muitas vezes. Eu já vi casos de pessoas que não tinham relação com o fato na ação de improbidade e supostamente quem deveria estar não foi lá elencado. Aí pergunta assim, mas o que foi que aconteceu aqui, né? Esses documentos até que mencionam nomes e participantes e tal. Realmente e olha a proposta da OAB. A proposta da OAB. No caso de concurso de agentes, todos deverão integrar o polo passivo da ação, que só poderá ser intentada se pelo menos um dos réus for agente público, nos termos do artigo 2º, sendo indispensável a individualização das condutas, tanto no recebimento da ação, quanto nas decisões de mérito que impliquem a absolvição ou a condenação. Então, quer dizer, explicitando hoje que é um problema, né, na aplicação da lei. Isso não foi tratado. Agora, você acha que deveria ampliar os legitimados ativos? Eu acho que a OAB propôs que os conselhos pudessem propor. Olha, você já viu o Ministério Público ajuizar ação de improbidade contra promotor, contra membro do Ministério Público que tem agido com violação a princípios? Ou descumprimento de regra? Ou descumprimento de lei? Por que pau que dá em Chico não pode dar em Francisco, não é? Eu pergunto, a OAB, ela é prevista na Constituição, não é? São poucos os legitimados para ajuizar uma ação que questione a Constituição, questione as leis, que é a ação direta de inconstitucionalidade. A OAB é legitimada para poder ajuizar essa ação. Uma ação de uma estatura constitucional é importância inquestionável. Por que uma certa perplexidade em se admitir a OAB, portanto, por meio de suas instâncias, poder ajuizar isso? Claro que é um debate nos conselhos, ninguém vai sair propondo um advogado, né? A OAB é uma entidade que se reúne e tal. Então, eu não vejo como problema, não. No projeto, na verdade, não acolhe isso e também exclui a possibilidade da administração pública do ente e mantendo exclusivamente ao Ministério Público, né? E tem uma outra questão processual que foi muito esquisita. Eu queria até trocar uma ideia para você entender a interpretação, que até hoje eu não descobri. O artigo 18 do projeto, da Comissão de Juristas, diz lá: a sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o conteúdo tal, o seguinte. Então, o que a sentença tem que ter no projeto dos juristas? Indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se refere os artigos 9 a 11 desta lei. E aí, agora vem, vírgula, que não podem ser presumidos de modo automático. Que não podem ser presumidos de modo automático. Aí eu pergunto, o que seria uma presunção não automática? Porque a presunção automática não pode.
Mas quando ela faz essa distinção, é como se ela estivesse dando guarida a uma interpretação de que a presunção não automática poderia. Como eles iriam encaixar, e vão encaixar, caso seja provado isso, em ré ipsa. Sim. Isso é uma forma transversa de acolher um in ré ipsa, que é denunciado por muitos autores, como o professor Luciano Ferraz, por exemplo, né? Que ele coloca e mostra num trabalho, num artigo dele, que a primeira jurisprudência, a primeira decisão no STJ que aplicou isso em improbidade, fez referência a 2 julgados, só que em ação popular e ação civil pública lato sensu, que são diferentes, tendo visto o cunho sancionador, da ação de improbidade. E pegou lá, trouxe para cá como se fosse e passou a ser replicado. Replicado. Então eu vejo com preocupação essa coisa, que não podem ser presumidos de modo automático. Bom, então de modo não automático pode. Que loucura é essa? Isso aí realmente vai trazer mais problemas, talvez, do que a gente já tenha, né? Uai, você tá doido. Agora, Flávio, e a prescrição, hein? Acho que a prescrição é um outro tema, assim. A prescrição é um case, né? Assim, a gente já está caminhando mais aqui para o quarto final aqui da nossa live, né? Acho que a prescrição, ela gera um debate próprio. O que eu tenho percebido, né? Assim, que tem várias camadas, tem vários níveis aí da discussão sobre a prescrição. Tem aquela que já está clara lá, que fala dos agentes, tem a decadência do direito de propor essa ação. Aí depois vem as súmulas 666, os termos de repercussão geral 666, 897 do STF, né? Que fala que as ações de improbidade com dolo seriam imprescritíveis. E aí, na verdade, assim, eu acho que ainda há uma confusão grande para aplicar esses temas, porque o tema 666, ele já falando de responsabilidade de natureza civil, talvez ele já tivesse uma guarida aqui sem maiores discussões, né? Mas tem-se uma dificuldade muito grande de aplicar esse tema, eu tenho notado nas jurisprudências mais recentes dos tribunais. E uma questão agora, que tem, assim, que eu estou... recente jurisprudência do STJ que eu tenho observado, é que quando, por exemplo, o legitimado, o Ministério Público, ele houve a decadência de propor ação de improbidade, ele não pode mais propor ação de improbidade. Ele propõe ação civil de ressarcimento ao erário. E depois ele quer se aproveitar daquele processo judicial para aplicar a imprescritibilidade do tema 897 com as condutas, considerando-as de improbidade. E aí, vamos dizer assim, renascendo a ação de improbidade depois de ter passado essa decadência. Então, eu queria que você comentasse um pouco as questões da prescrição. Olha, como é que você está vendo essa jurisprudência nova? E ela me causou um certo pânico, assim. De fato é bem estranho, é uma forma de tentar desviar, né, de saltar aquilo que se coloca como algo indispensável, né, que é o respeito do caso. Ou de burlar a decisão, né? De burlar a decisão. Um agir estratégico, como diria, né? Como diria o Habermas, né? Exato. Bom, o projeto, ele apresenta lá no artigo 23 um novo marco, que é a prescrição de 10 anos, contada a partir do fato, e não a partir atualmente é 5 a partir de quando ele deixou o cargo, o agente público deixou o cargo. Aqui, eu não vejo com maus olhos colocar 10 anos do fato, mas vejo um problema em outros pontos. Por exemplo, diz que a instauração de inquérito civil suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 3 anos. Mas por que suspende? Há uma resolução número 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público que coloca como razoável e como referência a duração de um inquérito civil de 1 ano. Aqui passou para 3. Imagina, responder um inquérito por 3 anos. Um inquérito por 3 anos. Isso não é brincadeira. Se não bastasse isso, essa morosidade, ela é abastecida com um efeito suspensivo. Ela suspende. Isso vai para 13 anos. Né? Então, se deixar assim, os 10 mais os 3... Aí, em outras coisas, ela fala ainda, a pretensão à condenação ao ressarcimento do dano
de perda de bens de valores de origem privada, porque se for de origem pública imprescritível, é de 20 anos a partir do fato. 20 anos. Também outras condenações, ele fala 20 anos. O prazo profissional que se refere a essa lei é também 20 anos. A questão isso eles fizeram também porque é uma previsão lá na parte das sanções de que o juiz pode aumentar 3 vezes aquelas sanções dos pacotinhos lá que a gente viu. Do artigo 12, tem lá mais abaixo dizendo que o juiz poderá triplicar. Ao invés de 100 vezes, pode chegar a 300. Né? A multa, no caso. Também está lá, que é pouco debatido, como se não fosse vivo, mas está lá. Então, dá para a gente extrair daí, e é uma pena que o projeto não tenha tratado da prescrição intercorrente, né? Por que ela existe no direito penal e não existe? Você responde a 15, 20 anos uma ação de improbidade? Sim. É isso. Bloqueia bens, no final das contas, seu carro vira o quê? Ser bloqueado, desvaloriza o patrimônio das pessoas, ao final para dizer, não era ímprobo. E agora, José? Né? Como é que faz? Então, assim, se no penal tem, por que aqui não tem? Mas pelo que a gente fez, assim, rapidamente aqui, e eu já caminho até para tentar fazer um fechamento da minha fala, dá para extrair um perfil desse projeto de lei, tal como apresentado e elaborado pela Comissão de Juristas. É um perfil que é punitivista, que foi feito para o mau gestor, mas esqueceu do bom gestor. Essa lei tinha que ter sido feita para o bom gestor, para protegê-lo do mau colega, mas, ao mesmo tempo, protegê-lo na sua competência, no exercício de suas funções, que desse segurança a ele. E não que instaurasse um clima do direito administrativo, do medo, como é bem colocado por alguns colegas, no âmbito da administração pública. Então, ele é punitivista, ele se vale de termos como presunção não automática, situações em que fica claro que quer instaurar uma dúvida ou alguma possibilidade de acobertamento de presunções com a devida vênia. É isso que vai acontecer, pela própria experiência desses anos todos de improbidade, tal qual ela é. Né? Então, eu vejo com muita preocupação esse projeto. Tenho a esperança de que o substitutivo do deputado Zaratini seja aprovado, porque ele corrige boa parte, muito boa parte, dos problemas que nós colocamos aqui. Até porque ele se inspirou, pelo que se pode fazer de um cotejo, muito do trabalho da OAB Federal. E eu tive a oportunidade de participar de uma das audiências públicas lá no Congresso, sobre esse tema, fui convidado pelo relator, enfim. E a gente conversou muito sobre isso. E eu acho que o substitutivo resolve boa parte desses problemas. Oxalá que ele vire lei. Porque eu acho que uma coisa que a gente pergunta, essa pergunta é importante, né? Qual é o futuro da lei de improbidade? Porque da forma como ela é aplicada hoje, né, sintetizando aí esse debate, essa discussão toda, da forma como ela é aplicada hoje, ela tem causado, né, o medo do gestor participar da administração pública. Ela tem levado a condenações, a um longo processo judicial, que a parte, né, vai demorar a se livrar daquela ação judicial, a gente sabe disso, ainda mais com a defesa prévia, né? Chegar ao segundo grau, etc., né? Ser julgado efetivamente. Então, os gestores, os agentes públicos passam um longo tempo respondendo por aqueles processos. Uma parte significativa efetivamente não aplica essas sanções. Então, eu acho que tem até um debate também interessante, e não sei até que ponto o projeto avança, para a gente fechar, Flávio, nossa discussão aqui, é a questão da litigância de má-fé. Porque até agora começa a surgir uma jurisprudência um pouco mais potente, algo que era raríssimo, né, de ser proposto. Eu acho que foi no TJ de São Paulo, salvo engano, que pela primeira vez membros do Ministério Público foram condenados, né, por propor ações de improbidade, considerando a litigância de má-fé. E porque é muito fácil propor uma ação de improbidade, porque afinal de contas, ao final, independente do resultado, não vai ter a condenação de honorário de sucumbência, por exemplo, para o Ministério Público, né? Eu estou falando do Ministério Público aqui porque propõe ações de improbidade, né?
Então, esse seria um ponto também de atenção, né? Assim, se a gente tem como avançar na condenação de honorários ou então na condenação por litigância de má-fé, você vê que essa jurisprudência tem avançado nesse sentido, assim, de condenar, de tentar frear um conjunto de ações mal instruídas, sem provas, em que os proponentes esperam a instrução processual para poder efetivamente demonstrar a improbidade. Ela não vem de plano, ela não individualiza, enfim. Eu estou generalizando, é claro que nem toda generalização também é boa, né? Mas da prática mesmo, eu estou apontando alguns problemas sem querer generalizar. Eu não tenho muita esperança de que pela jurisprudência sozinha se chegue a uma condenação pelos abusos no ajuizamento de ação de improbidade. Por quê? Porque o Tribunal Superior, responsável por uniformizar entendimento, que é o STJ, se apresenta com esse perfil, um perfil mais punitivista, que legitima um pouco esse agir, às vezes até, ainda que não de modo voluntário, ainda não de modo intencional, mas legitima esse assodamento no ajuizamento de ações de improbidade. Então é preciso que esteja em lei. E o projeto não admite isso, ainda fala que não há honorários subvenciais, e etc. e tal, ao passo que a OAB, na proposta dele, avança muito nesse sentido. Né? Não tem sentido por que não pode haver condenação por litigância de má-fé. Por que não? Sim. Não, mas eu vejo até assim, com uma certa esperança. Será que eles estão com medo? Será que se tem medo de interpretar a litigância de má-fé com o mesmo grau de profundidade com que eles interpretam a violação a princípios? Pode ser mesmo, né? Bom, eu acho que... Você queria fazer alguma colocação final, Flávio, para a gente encerrar aqui? Não, quero só agradecer. Para mim, esse novo momento, pelo menos essas ferramentas aproximam a gente, né? Para que a gente possa se ver e conversar sobre esses assuntos, deixando para o telefonema e para os nossos vídeos pessoais temas mais interessantes, né, Tereza? Com e certeza. Agradeço muitíssimo, muitíssimo a vocês pelo convite, na pessoa da presidenta aí. Eu que tenho a agradecer, foi um prazer, uma alegria, né? A gente aqui nesse isolamento, é bom fazer um bate-papo com pessoas inteligentes, que estão aí na ponta da lança desses temas. E eu te vejo assim, no tema da improbidade, Flávio, com muito respeito, com muito carinho, né? Acho que não tinha melhor escolha, né, Luciana, para a gente falar aqui da improbidade. Então, eu também dou por encerrado aqui nosso debate, a nossa conversa com o especialista, né? E eu queria passar a palavra, então, a Luciana, para o fechamento, até porque nós estamos terminando aqui, antes que a live caia sozinha, de madura, né, Luciana? Passo para você. Tereza, muito obrigada. Flávio, muito obrigada. Foi um debate, assim, muito, muito proveitoso, uma delícia ouvi-los, né? O Flávio, a gente nota, né, que você tem uma influência muito grande aí nos tribunais também, já foi assessor de STF, STJ, né? É um conhecedor da matéria. A Tereza conduziu muito bem esse debate e a gente sai satisfeita, porque, na verdade, nós, do Instituto Mineiro do Direito Administrativo, pretendemos isso, que uma lei tão importante como essa, da improbidade administrativa, e vocês dois colocaram muito bem, é algo que interessa a todos nós, aos servidores, à população, ao cidadão em geral, né? Que ninguém quer que um bom servidor ele fuja da administração pública por leis que não são leis razoáveis, né? Então, esses debates são de muita importância. Eu agradeço também a nossa audiência, colegas nossos lá do Tribunal de Contas, alunos nossos, também os nossos colegas do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, viu, Tereza? Também aqui presentes. Então, com muita alegria, Flávio, agradeço de coração, e você também é um pouco nosso, né? Você é oriundo da UFMG, você é oriundo da família Paulo Neves de Carvalho. É verdade, verdade. E eu gostaria já, né, de convidar todos para a nossa próxima live, que será no dia 14 de abril, que falará o professor Roberto Sorbilli, com a presença do Procurador-Geral de Goiânia, Antônio Flávio de Oliveira,
para debater por um assunto muito interessante também, que é sobre a PEC emergencial e a influência dessa PEC emergencial para os servidores públicos. Então, vai ser um outro assunto também de muito interesse. E eu, como presidente do Instituto, fico muito feliz. Né, e vai ser que horas, Luciana? Vai ser dia 14? 18 horas, perdão, é dia 14, 18 horas. 14 de abril, às 18 horas. E eu gostaria também que vocês acompanhassem, né, todas as nossas novidades nas nossas redes sociais, no Instagram, no @indmg, no Facebook e no LinkedIn. Basta pesquisar Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Então, mais uma vez, né, eu agradeço, Flávio, pela sua contribuição. Tereza, que tem sido aí muito importante aí nos trabalhos do Instituto, ela sabe disso, né, me ajudando muito aí nessa nova missão nossa aí e nosso desafio. Como o Flávio me colocou, agora a gente tem que ter o quê, Flávio? Essas lives, esses instrumentos de comunicação para que a gente possa fazer o quê? Cumprir a missão do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Então, lembrando também, Luciana, que a gente criou também uma página no YouTube do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, né? Onde vão ser disponibilizados também esses materiais e tudo. Vamos tentar aproximar todos eles. Agradeço, isso então. Aí. Né? Isso mesmo. E a gente pede, né, a todos que nos assistiram que sigam-nos, né? E se gostaram, dê lá um like lá, né, no nosso Instagram, que é muito importante para nós, né? É muito importante para a gente ver que nós estamos ou não, né, no caminho certo aí de levar temas do direito administrativo que estão aí palpitantes, né, como esse da improbidade administrativa, para que todos possam acompanhar e também debater e dar a sua opinião. Ok, então, pessoal, vou encerrando, ó. Beijão para todos. Beijo, tchau, tchau, viu? Beijo, Luciano. Vacina sim, né? Vacina sim. Vacina sim. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.